Olá pessoal, tudo bom? Aqui é um bloco rápido, Célio, onde cada um vai dar uma dica cultural toda semana. A gente vai sobre o que a gente está lendo, vendo, assistindo, ouvindo pela cidade ou pelo Brasil. Acho importante a gente compartilhar isso com o público. A minha dica, logo, Célio, antes de passar para a sua, é sobre dois podcasts que eles são diferentes, mas eles se interligam. Os dois estão na Globoplay, mas também estão no Spotify, na Apple, na Amazon, em qualquer dessas plataformas de streaming. Você pode ver e ouvir na Globoplay e você pode ouvir nessas outras plataformas de streaming. O primeiro é o República das Milícias, que é baseado no livro do Bruno Lemos, jornalista Bruno Lemos. Ele fala da história das milícias. Sim. E de como essas milícias chegaram ao Rio de Janeiro, basicamente ao Rio de Janeiro, e como elas dominam hoje o Estado. Saiu um dado, inclusive, essa semana, dizendo que as milícias dominam 65% dos bairros cariocas. É um número impactante. E, naturalmente, que isso se reflete no processo eleitoral e até nas relações dele com o atual presidente da República. Ele tem um capítulo específico que ele fala sobre a milícia lá do Rio das Ostras, o Rony, e essas figuras que participaram do assassinato da vereadora Marielle. De onde surgiram essas figuras, sabe? Como eles surgiram, a questão do poder, o antagonismo deles com o tráfico, enfim, ela é bem legal. Aí você junta esse podcast, chama República das Milícias, com um outro podcast chamado A Mão Armada. A Mão Armada é uma produção da TV Globo para o Globoplay. É a Sônia Bride, que é a criadora, apresentadora e tudo mais. E esse podcast específico, ele fala sobre o crescimento do número de armas, de como a gente migrou do Estatuto do Desarmamento, a questão daquele plebiscito do sim ou não, que ali foi um ponto-chave, e como a quantidade de armas que o Brasil tem e a quem isso beneficia. O link com as empresas privadas, os entes políticos e a criação da bancada da bala. E fala de algumas tragédias específicas, como a chacina daquela escola Raul Brasil, lá em Suzano. Ela só aconteceu por conta da abertura, o acesso às pessoas para a compra de armas. Hoje a gente pode comprar um fuzil, uma 9mm, uma coisa impressionante, muito impactante. Um tem 6 episódios, o outro tem 5 episódios, são rápidos, são podcasts que eu indico para você. E você, Célio, qual a sua dica? A minha dica é um livro, que eu estou com ele aqui inclusive, que é Solo para Vialejo, de uma poeta pernambucana, Cida Pedrosa. Esse livro, estou indicando esse livro por algumas razões. Em 2020 ela surpreendeu e conquistou o Prêmio Jabuti de Literatura, que é o prêmio mais tradicional, né, do Brasil. Nossa. Foi escolhido o livro do ano e o melhor livro na categoria Poesia. A Cida Pedrosa é uma figura bem curiosa, esse livro é muito curioso, é um poema só, na verdade, mas você pode ler também como fragmentos, né? Mas tem um sentido inteiro. É uma voz que sai do eixo do cânone, das grandes editoras, do Rio São Paulo e tal, publicada pela CEP, a Companhia Editora de Pernambuco, do Governo do Estado, né? É o equivalente à nossa imprensa oficial Graciliano Ramos, aqui de Alagoas, que também tem um trabalho importante, mas que pode ter um alcance ainda maior. Eu já falei isso aqui, é um espaço muito importante que a gente tem, que deveria ser mais valorizado, esse da imprensa oficial. Um espaço que eu digo de produção, né, de livros, de revistas e tal. Lá tem pessoas competentes e eu acho que o Estado pode dar um fôlego maior àquela produção. E a CEP, todo Estado tem praticamente a sua imprensa oficial. Mas enfim, esse é um detalhe. Solo para Vialejo, poesia brasileira, de uma voz bem peculiar, uma mulher pernambucana, Cida Pedrosa, cara. Toda vez que eu indico ou falo de livro de poesia, eu me lembro do Luiz Fernando Veríssimo, que nas tirinhas dele, no JB, então quando ele ou em algum outro lugar, terminava citando um poema, né? E sempre sob o título, Poesia numa hora dessas. Numa hora dessas, também poesia. Cida Pedrosa, Solo para Vialejo, da editora
CEP, a Companhia Editora de Pernambuco. Essa é a minha dica. Perfeito, Célio. Então, toda segunda a gente vai vir com esse videozinho curto sobre dicas culturais. Você pode mandar para o contato, @cadaminuto.com.br, sugestões para que a gente fale aqui, para que a gente conheça também, e aí a gente possa fazer uma interação maior com o público. Obrigado, gente. Um grande abraço.